Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Hoje eu gostaria de trazer a vocês uma reflexão sobre o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, que dizem: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Antes de Jesus deixar definitivamente os discípulos, enquanto se preparava para subir aos céus, a sua grande preocupação foi em ordenar aquilo que ficou conhecido na história do cristianismo e da teologia como a Grande Comissão. Um direcionamento claro de Jesus a talvez a única estrutura que tenha sobrevivido nestes dias em que nós estamos vivendo a pandemia no mundo todo. Essa situação de pandemia nos devolveu de volta para o lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tentando encontrar uma maneira de ser família segundo a sua santa vontade. Além disso, nós temos uma ótima oportunidade de cumprir o seu mandamento, sustentando aquilo que deve ser a única estrutura possível da igreja nesse momento e que já foi em tantos outros igualmente importante, a estrutura do discipulado. Porque, afinal de contas, precisamos fazer discípulos e porque Jesus deu uma direção tão específica aos discípulos: ide por todo o mundo e façam discípulos e ensinem esses discípulos a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. Jesus fez isso por uma razão que o Novo Testamento nos elucida de maneira muito clara. Primeiro, porque em vários outros textos do Novo Testamento fica claro a intenção de Deus de construir uma morada definitiva para si. O desejo de Deus não é morar eternamente nos céus, longe de onde nós estamos, mas morar em nós, morar conosco. O livro do Apocalipse termina dizendo que finalmente, lá no finalzinho da história, o tabernáculo de Deus está com os homens, a morada definitiva de Deus estará em nós, conosco. O desejo de Deus é morar definitivamente em nós. Hoje nós experimentamos alguns momentos em que Deus e seu Espírito estão em nós, mas esses momentos não são constantes. Há momentos na nossa vida em que nós claramente percebemos que Deus não está em nós. Mas isso vai mudar. No final da história, Deus estará definitivamente em nós. E então, o trabalho da nossa vida, da nossa existência no Novo Testamento, é preparar esta morada. O apóstolo Pedro, na sua carta, no finalzinho do Novo Testamento, diz que Deus nos fez pedras vivas. Nós somos as pedras que vão construir a edificação definitiva de Deus, a casa definitiva, a morada definitiva. Porém, o apóstolo Paulo diz que esta construção não pode ser feita de qualquer maneira. Ela precisa ser feita com tijolos que se enquadrem no projeto do arquiteto. E então, Deus tem uma planta. Esta planta ou o desenho da construção é o que o Novo Testamento organiza como a vida que precisamos aprender por meio do discipulado. O discipulado é uma maneira de nos colocar na forma certa para entrarmos na construção. E que forma é esta? Jesus. Jesus é a nossa forma. Jesus é a forma em que todo homem deveria entrar, a forma de filho obediente, para que pudesse participar da construção definitiva de Deus. Paulo diz que todos nós podemos fazer parte desta construção, mas que cada um deve observar bem de que maneira está entrando nesta construção. E eu gostaria muito que você hoje considerasse que você é uma pedra viva
que vai entrar numa construção eterna, onde Deus morará para sempre. E Deus não morará para sempre numa construção que tem problemas de fundamento, que tem problemas de base. Você precisa aprender a ser semelhante a Jesus. Onde nós podemos aprender a ser semelhantes a Jesus? No discipulado, na ordem que Jesus nos deu: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Hoje eu gostaria de convocar você ao discipulado, convocar você a orar e a se abrir diante de Deus para a ideia de ser discipulado por alguém e também de discipular alguém. Às vezes nós temos dificuldades com estas ideias, às vezes temos dificuldades em ser discipulados e às vezes temos dificuldade em pensar na possibilidade de discipular. Mas eu queria chamar você a ser uma pedra viva no formato e no modelo de Jesus. Para isso, você precisa das duas coisas: receber de alguém e ensinar a alguém, porque as duas direções estão dadas por Jesus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você reflita sobre essas palavras, que você, juntamente comigo, consiga todos os dias pensar sobre verdades eternas. Fica na paz.